Como fica lá? Essa, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É que esse como ficar lá é a pergunta que todo mundo, a maioria das pessoas tem. Tem duas perguntas. Primeiro, as pessoas que não entendem o que é consciência. No caso, você já entende, você já percebeu. E a outra pergunta é como ficar lá, para quem já percebeu. Para quem não sabe o que é estar na consciência, não adianta você explicar que a pessoa só vai entender quando tá lá, né? Tipo, só dá para entender o que é estar na consciência quando a pessoa se percebe estando lá. E daí, como ficar lá é o que eu falei para vocês aqui já, é o procedimento, é o processo. Sempre que você se perceber que você saiu, você retorna. E você faz isso quantas vezes for necessário até a lacuna diminuir. Até a lacuna entre eu estou na consciência e eu não estou. Lembra que eu falei que 10 anos atrás, quando eu estava na Itália, quando eu comecei a fazer isso pela primeira vez, eu ficava 2 vezes por dia na consciência durante 1 minuto, por exemplo, segundos, e o resto do dia eu ficava na mente. E eu comecei a brincar com isso, eu comecei a experimentar. Olha que legal, essa consciência é muito melhor do que o meu estado normal. É, é maravilhoso, que nem você falou, é muito bom. Então eu comecei a experimentar, deixa eu retornar para esse lugar, porque faz sentido, é muito melhor. Parece que eu estou em casa, a gente sente, né? Eu estou em casa. E daí, depois dos anos, o espaçamento entre estar na consciência ou na mente diminuiu e aumentou o espaço de estar na consciência. Então é um processo gradual. E talvez você possa dizer, William, mas eu já estou no caminho espiritual faz 10 anos, porque eu ainda. Daí tem diferença entre a gente viver o caminho. Eu não sei explicar isso assim, eu não posso julgar e dizer por que algumas pessoas estão há 10 anos e não conseguem diminuir a lacuna e outras conseguem. Mas eu digo que, às vezes, essa questão de ficar pulando de galho em galho, não ficar focado. É muito importante que a gente foque em um lugar, em um caminho e tente. O Nisargadatta, ele fala isso. A gente fica cavando vários buracos e nunca cava até a fonte da água. Então, se você encontrou algo que te faz bem, uma linguagem, porque tem várias linguagens espirituais, né? Uma linguagem que fez sentido para você, fica nisso, fica imerso nisso e começa a praticar na sua vida diária. Você vai praticar isso na sua vida diária. Por mais que a gente pode ir para o retiro, ficar um tempo off, é na vida diária que a gente vai fortalecer, que a gente vai ficar mais enraizado na consciência, porque é ali que a gente tem que praticar mais. Você sabe, né? Quando você está ali no trabalho, é lá que a consciência vai ser mais desafiada. Quando você está, às vezes, naquela janta com a família, com aqueles familiares que a gente tem mais problemas, é ali que a nossa consciência vai ser desafiada. Quando a gente está no trânsito ou tendo problemas financeiros, é ali que a nossa consciência vai ser desafiada. É ali que a nossa consciência se fortalece, Silvano. São os momentos mais desafiadores que você retorna para a consciência e fica lá. Então, não existe milagre, pelo menos até onde é que eu sei, de estar na consciência num clique, assim. O Adyashanti, ele fala assim que isso pode acontecer, mas não acho que vai ser você. que vai, não acho que vai ser você a pessoa que não vai precisar se dedicar. Tipo o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, quando ele teve o despertar dele, ele falou que 80% dos pensamentos dele diminuiu. Ele ainda tinha 20% de pensamento depois que ele despertou. Você, quantos por cento de pensamento você teve depois que você despertou? Talvez 80% de pensamento e 20% de consciência, é o contrário. Eu não estou falando, não posso falar por você, pode responder se você quiser. Esse tema despertar para mim ainda é um tabu. Despertar significa que você despertou para ser consciência. Você não disse que você percebeu que você é uma consciência? Pronto, você despertou. Agora você está vivendo o tempo todo desperto? Não.
Mas você pode dizer que você despertou para sua verdade, para a consciência, se você sente que essa é a sua verdade. Não posso afirmar por você. Entende? Então, existe uma grande diferença entre despertar e viver o despertar. A maioria das pessoas estão aprendendo a viver no despertar. É o nosso caso aqui. Então, como eu falei, no caso de Eckhart Tolle, ele despertou, né? A gente, não sei se já leu a história dele. Ele despertou, ele estava breve pensando em suicídio, daí ele despertou e 80% dos pensamentos diminuíram com essa crise que ele teve. Tinha ainda 20, esses 20 ele continua a trabalhar. Então talvez você seja 50-50, seja lá o que for, você continua a fazer o trabalho com muita alegria, com muita gentileza, sem culpa, sem se machucar em vão, sabe? A gente tem que fazer com gentileza o caminho, com amor e com carinho, com gentileza. Não precisa ser com culpa, tipo, nossa, eu tô aqui me perdendo no julgamento e eu sou uma pessoa errada. Não, isso não faz parte do processo. Legal. Obrigado, Eli. Sim, obrigado. Esse assunto aqui eu acabei me prolongando porque é um assunto que todo mundo aqui com certeza se identifica e vai ter um bom uso do que a gente conversou aqui. Então, eu fiz questão de continuar na conversa porque é algo universal. Então, obrigado por ter, né, iniciado a conversa. Eu, pelo menos, pessoal, eu acho a coisa mais legal do mundo é esse processo de voltar para a consciência. Sabe? Tem pessoas que se machucam, e eu já fui uma delas no início, mas hoje, sabe, tem uma época que eu dava risada quando eu ficava pensando em coisas ruins, porque você sabe que não é você, então você dá risada, sabe? Então, levem na comédia o ego. Ele vai fazer de tudo para você levar ele a sério e se culpar, e se vitimizar, e se machucar. Se você sabe que o julgamento, que a crítica, o excesso de pensamento não é você, por que você vai levar a sério? Claro que a gente tem que levar a sério no sentido de ter comprometimento, mas não levar a sério no sentido de culpa. Então, tinha épocas que eu dava risada, eu falava, nossa, olha só, eu estava preso nesse pensamento que eu sei que nem sou eu. Então, eu acho que quanto mais você leva esse caminho com sabedoria, sabe, eu acho que isso que é a diferença entre as pessoas que acabam diminuindo essa lacuna de estar na consciência mais tempo, é porque a gente tem que viver o caminho também com sabedoria. Não adianta a gente só estar na espiritualidade de forma ignorante. A gente pode passar 30 anos sem nunca ter aberto os olhos para a consciência. Então, tem a diferença de a gente viver o caminho espiritual com sabedoria. E é isso que eu estou querendo passar para vocês. Você pode apenas estar propagando o ego e se perdendo em becos sem saídas, né? Então, que nem eu falei para o Silvano, não tenta só se livrar do julgamento, tenta se livrar do pensamento como um todo. Não tenta só se livrar do pensamento como um todo, tenta se libertar da identificação com o personagem. Não tenta só se desidentificar com a identificação com o personagem. Tenta retornar para a consciência. Você vê, se você vive o caminho com sabedoria, com entendimento, isso é entendimento, você progride. Não tem como não progredir. Porque você entendeu como funciona. Eu estou querendo mostrar, assim, claro que é impossível mostrar claramente, mas tentar com as melhores palavras que eu consigo mostrar como funciona o procedimento. Porque eu quero que vocês consigam viver cada vez mais nisso. E é possível, como eu falei, eu não quero que o exemplo seja a minha vida. Eu quero que o exemplo seja a vida de vocês. Eu quero que vocês diminuam a lacuna para vocês serem a prova viva de que isso funciona. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui já conseguiram diminuir a lacuna.
E aí que vem, Willy, eu diminuí a minha lacuna em 10% e eu acho que eu não progredi. Não estou evoluindo. Meu Deus, você diminuiu a lacuna em 10% de estar no ego, é maravilhoso já. Tá ótimo. De 10 em 10 você chega a 100%. É só continuar. Com certeza, Silvano, você já diminuiu a lacuna aí. Só continuar. Que nem eu falo, levanta a cabeça e continua. Porque piorar não vai. Se continuar com sabedoria, com inteligência espiritual, piorar não vai. Eu gosto de um caminho espiritual que dá resultado, que é feito com inteligência. Eu não gosto só de ficar passeando e nem quero compartilhar para vocês passeio. Eu quero ver vocês, nem que seja 1% ao ano, ou 1% por mês, ou 1% por dia. E, enfim. Então é isso. Se deliciem com o processo, pessoal. Não levem ele a sério no ponto de vista negativo, levem a sério no ponto de vista positivo. Mas se deliciem, porque vocês só vão vencer ele uma vez. Depois que você começa a viver na consciência, não tem mais volta de você se perder no ego novamente. Porque você já pulou para o outro lado do muro. Então se delicia, aproveita o processo, porque só acontece uma vez na vida. Eu hoje, viver no ego é só uma memória. Não quer dizer que eu não tenha ego. Mas eu digo viver naquele estado, né, que você fica inconsciente. Isso não acontece mais. E eu não estou falando isso para falar bem de mim, eu estou falando isso para falar o que é possível para todos nós. Eu sou uma pessoa igual a você, não terminei nem o meu ensino médio. Então, se eu conseguir, vocês conseguem. O Adyashanti fala isso, ele fala, o Adyashanti também tinha problema com estudos e etc. Ele fala, se eu conseguir, vocês também conseguem, porque eu sou a pessoa menos capaz para isso. E então, vocês podem pensar, nossa, livre do ego, ou pelo menos não identificado mais com ele, nossa, quem é ele para dizer isso? É tão difícil? Não é difícil, gente. A gente só. Depois que você começa a viver na consciência, você vê que é difícil se identificar com o ego. Porque você vê que é inútil, não presta, não tem benefícios, não faz sentido. Para mim, pelo menos. Para mim, faz sentido. Você fica viciado, né, de viver na essência, na consciência. Então, se deliciem com o processo. Quando você cair, levanta com amor. Quando você perceber que você entrou na ignorância, retorna com alegria. Não faz o seu processo mais difícil do que ele já é. O mundo lá fora, ele já é punidor o suficiente. Se você errar no seu trabalho, vão te punir. Se você errar na sociedade, vão te punir. Não seja você também alguém que vai ficar se punindo e fazendo o seu interior ser um lugar ruim. Sabe? Faça o seu interior ser o melhor lugar que você pode ter. O mundo lá fora pode ser um lugar horroroso, mas você faz o seu interior ser um lugar maravilhoso. Isso é a opção de cada um de vocês. Isso a gente não pode culpar ninguém. Você não pode culpar sua mãe, seu pai, seu vizinho, o governo, por como é o seu interior, porque ele é totalmente responsabilidade sua. Então, se deliciem com o processo, curtam o processo, porque é isso que vai fazer ele progredir. É levar com amor, com alegria, e não ser aquela pessoa que vai ficar assim, ó, sabe? Ficar assim no sentido de quebrando a cabeça. Você não está aqui para quebrar a cabeça, você está aqui para soltar. É mais um processo de soltar do que isso. É isso. Não é isso. É isso. É um soltar. Soltar é evoluir, não é prender. Enfim, gente, é isso aí. Legal, a gente entrou aqui num assunto que a gente pôde evoluir nesse assunto. Por isso que é importante, gente, quando vocês querem compartilhar algo, compartilhem, porque às vezes, baseado em uma coisa, a gente pode evoluir num assunto aqui durante um tempão, um assunto essencial.